E o que te levou a escrever sobre a Wicca? A história é basicamente a mesma. A diferença é que na Wicca, eu tive uma passagem pela Wicca, não porque eu fiz parte, mas porque na época da adolescência, a gente contou, né, que eu era roqueiro tal, e ficava nessa bagunça aí. Em uma época a gente começou a frequentar o cemitério, olha só. A gente ia no cemitério conversar, tomar vinho. Mas não com os mortos, né? E uma galera lá. Hoje eu fico pensando, que besteira. Não, eu tinha menino de 12 anos, 13 anos, 20 anos, 30 anos. Aí tinha um rapaz que veio de São Paulo. Esse rapaz falava que era bruxo, que era mago. E assim, eu sempre gostei dessas coisas, mas eu nunca fiz parte, nem me interessava ler, sabe? Bruxaria e tal, porque a época do rock é tudo preto, tudo escuro, tudo muito místico, tudo muito macabro. Amava filme de terror. Então eu falava, que bruxo? Eu olhava a cara do rapaz, ele é um rapaz normal. Que bruxo que é esse? Cadê o chapéu? Cadê a vassoura? Rapaz normal é legal. Ué. Cadê a vassoura? Cadê a roupa esquisita dele? Ele não é bruxo? O atame, cadê? Não tinha nada, o rapaz era normal, mas ele era bruxo. Normal é legal. Aí falava que ele era Wicca. Eu sou Wicca. Que diacho que é esse de Wicca? Aí ele explicava que é uma religião do neopaganismo, que faz cultos, etc, etc. Depois disso eu esqueci, nunca mais dei bola para isso. E lá na escola fui ler alguma coisa, também não dei bola. Só quando eu entrei na apologética que eu fui lembrar dessa história, que eu fui pesquisar. Né? Então, quando eu me envolvi com a apologética, é quando eu fui ler alguma coisa sobre a Wicca. Mas eu recebi uma mensagem de uma moça no Facebook quando eu estreiei o Facebook do Clica Aqui Não. Tinha pouquíssimos seguidores. E essa mulher disse assim, que eu tenho a mensagem até hoje printada e guardada no meu computador. Porque, como foi uma das primeiras mensagens, aquilo, assim, deixou, sabe, feliz e com um comprometimento que eu nunca tive. A moça falou assim, eu acompanho seu canal, eu gosto muito dos seus estudos, do jeito que você apresenta, você é novo, né, isso foi, sei lá, 5 anos atrás, e eu tenho uma filha que eu tenho um filho que entrou nesse tal dessa Wicca. E eu li algumas coisas, não entendi nada. Tem como você fazer um vídeo sobre isso? Lá vai eu me aventurar, né, pela Wicca, que eu mal conhecia. Só tinha lido alguma coisinha só, de curioso. Então lá vai eu me aventurar nesse negócio de Wicca. Então eu fiz um vídeo bem comprido, tratando sobre a Wicca. Esse vídeo virou um artigo. Desse artigo eu acabei até enviando para o João Flávio Martinez lá do CACP, ele publicou no CACP. Eu tive alguns feedbacks assim, bem positivos, então comecei a falar sobre a Wicca. Comecei a escrever artigos, pequenos textos, fui compilando, e eu tinha uma grande compilação assim, de material, tradução em português de materiais que estava em língua inglesa. Isso foi dando um corpo a um livro. Foi onde que eu lancei não cheguei a lançar esse livro, não teve um lançamento, foi bem assim, natural mesmo, e eu só fui dando para alguns colegas o PDF, lancei algumas edições em papel, né, que eu enviei a alguns apologistas, eu não cheguei nem a lançar esse livro. Quem quiser aí, tem um PDF, depois eu posso até te passar, Alexandre, e você pode até divulgar esse material. Ele é uma compilação de material, né, e com algumas refutações minhas, de outros escritores. É um livro muito bom, assim, para começar a falar sobre a Wicca, porque no Brasil não tem nada em português sobre a Wicca. O que vai ter material gringo, né? Tem pouca coisa. Eu também tenho estudado sobre o Wicca, ainda mais agora, chegando o Halloween. Algumas pessoas sempre procuram. Eu tenho aqui alguns livros, que é esse daqui, que isso aqui, na realidade, é um manual de bruxaria mesmo. Tá? Eu tenho esse em PDF. Esse daqui, né? Então e ainda os caras falam o seguinte, falam assim, Halloween é folclore, folclore vai ver o que você vai descobrir. Tem esse cara aqui também, que é um dos escritores da bruxaria, que é o Gerald Gardner. E também eu tenho esse livro aí que você mostrou é um dos principais da bruxaria do Gerald Gardner. Porque
ele e a Margaret Murray são dois escritores que falam sobre a questão do significado da bruxa. Porque as pessoas pensam assim, bruxaria, bruxaria, não existe bruxa. Não, existe. Não é aquela que voa de vassoura por aí, né? O pessoal faz umas coisas na cabeça, tudo bem, é claro que tem uma fantasia em cima de tudo isso, mas bruxaria é paganismo. Bruxaria é uma religião. Sim, uma religião. Claro. Eu até separei aqui o que o próprio Gerald Gardner fala em relação a isso. Isso é interessante para as pessoas chegarem ao ponto de entender, que diz assim, a bruxaria tornou-se uma das religiões secretas na qual as pessoas podem expressar seus maiores desejos e aspirações sem serem ridicularizadas. A referência aos arquétipos que, surgindo dos níveis profundos da inconsciência, tão estranhamente inspiram nossa alma. E aí ele também fala o seguinte, outras pessoas escrevem me pedindo que eu exponha mais completamente minhas ideias sobre as origens das bruxas, ou da bruxaria. A única verdadeira resposta que eu posso dar é, eu não sei, mas tenho pesquisado muito sobre o assunto e esse livro é amplamente resultado. Por que ele não tem muito material em questão da bruxaria? Por causa da Inquisição. Porque muito material não ficou exposto, como, por exemplo, o cristianismo tem, como qualquer religião. Porque o cara que era pego com qualquer tipo de material era queimado, ia para a fogueira. Mas aí ele, nesse livro, ele vai falar muitas coisas, o círculo mágico, a questão da própria roda do ano, a questão do próprio Samhain, que é o Halloween. Já recebeu algum comentário dizendo, Halloween não tem problema não? O tempo todo. O tempo todo, não é? E aí a gente ele falou, você citou uma coisa interessante que ele disse aí no livro, que é uma religião, né, a formatação dessa religião é para eles não serem ridicularizados. Porque até no passado, quando você falava que era um bruxo, o povo ria. Eles tiravam sarro, sabe? Não, mas hoje algumas pessoas riem, mas não é tão ridicularizado, as pessoas aceitam muito isso. Sim. Eu tenho cliente que é bruxo, hoje é natural, as pessoas acham legal isso aí. Algumas pessoas riem, zombam, mas uma grande parte aceita. Então, porque a pessoa não sabe o que é na realidade. Muita gente não imagina o que é. E isso atinge muitos adolescentes. Sim, mas pessoas que gostam de ocultismo, sei lá, astrologia, essas coisas de lua, quando fala assim, eu sou bruxo, a pessoa é sério? Como assim? Então, hoje tem uma formatação essa religião. A bruxaria é um termo genérico, mas dentro da bruxaria existem várias vertentes, e isso são religiões. Parece que é uma brincadeira, mas a bruxaria começou a ser conhecida depois do Harry Potter. O Harry Potter foi o cara que levou a bruxaria para o mundo inteiro. E eu coloco isso no livro. E justamente, no entanto, nesse livro aqui da Wicca Essencial, ele fala assim, o Wicca é uma religião centrada na natureza. Embora a maioria dos wiccanos resida em áreas urbanas. Ele Wicca é uma religião da fertilidade, mas quase todos os wiccanos são tão sexualmente precavidos quanto a maioria da população da sociedade. Depois, Wicca é um caminho religioso relativamente novo para as pessoas no mundo moderno e ele ainda está em formatação e evolução. Ele vai explicar aqui desde 1975. E aí ele fala assim, a Wicca é uma religião de grupos pequenos e muito unidos, onde as pessoas fazem por si mesmas o que julgam necessários para homenagear a divindade e obter satisfação espiritual. E a maior divindade que eles têm não é o Deus, é a deusa. Sim, a deusa. Ela é matrifocal. A religião da Wicca é totalmente matrifocal. Me parece também que você participou de alguns grupos de WhatsApp meio assim escondido de bruxaria. Sim, porque... para você conseguir material. Sim, eu precisava de material. Aliás, eu tenho esse livro aqui do Gerald Gardner, eu também tenho ele. Tem muitos materiais em PDF, depois eu posso te enviar alguns. Eu consegui em grupos de WhatsApp. Tem uma moça no canal muito grande no YouTube, que eu conheço ela desde quando ela começou no YouTube. O canal dela tinha 0 inscritos quando eu conheci ela. Hoje ela é bem grande. Não, né?
Não. Eu não vou falar aqui porque fica meio chato isso. Mas hoje ela é bem famosa e eu vi ela começando no YouTube, eu conversava com ela. Então, eu consegui materiais dentro desses grupos. Eu tenho uns 50, 60 prints de adolescentes de 12, 13 anos se apresentando no grupo e dizendo, eu sou do signo de Áries, moro em São Paulo e sou pansexual, sou bissexual, sabe? É muito comum isso lá. Eles não têm problema nenhum com isso. Uma religião feminina e feminista, né, principalmente. Sim. Bom, você falou algo interessante. Você falou em relação aos adolescentes. O que eu percebo na Wicca, que ela é uma religião de gente jovem, de adolescentes, e muitas vezes, em alguns momentos, até mesmo crianças que se relacionaram com Harry Potter e hoje são jovens ou são adolescentes que participam hoje de convents. Nós temos os cultos em casa e eles têm convents. Uma pequena igreja. Justo. O culto que eles fazem, é o ritual que eles fazem. Quando você entrou nesses grupos, a faixa de idade desses grupos, você tem a faixa etária? Adolescente. Tem os mais velhos, geralmente os mais velhos são guias dos mais novos. Só que eu percebi que os mais velhos, os wiccanianos mais velhos, eles não permanecem apenas na Wicca. Muitas vezes eles trazem outros estudos e trazem algumas vertentes, né? Bruxaria natural é o Wicca é bruxaria natural, porém as duas não são a mesma coisa. Não. É esquisito isso, mas eles ensinam isso. E muitos desses adolescentes, jovens, também não permanecem na Wicca. Às vezes eles vão para o Candomblé, alguma coisa semelhante, partem para outras ramificações também da bruxaria natural. Mas uma coisa que você citou, que pessoas deram risada quando eu conversei sobre isso, o Harry Potter foi um pontapé inicial para naturalização desse diálogo sobre bruxaria. E pessoas que estavam no grupo entraram no grupo, se apresentaram e falavam assim: eu não sabia nada sobre a Wicca. Eu conhecia a Wicca e assisti no Harry Potter, porque eu pesquisei no Google a religião de bruxa e achei Harry Potter. E aqui no Brasil existe uma escola que ela entra no mundo do Harry Potter e essas pessoas vão lá, pessoas às vezes católicas, evangélicas, jovens, né, católicos, evangélicos, vão nessa escola, chegando lá, recebe tanto alimento sobre bruxaria que sai da escola negando o cristianismo e adentrando dentro do neopaganismo, a Wicca. Exatamente. Essa escola ficava em Santo André, não sei se ainda fica. Eu estive em um programa de TV com... Eu cito isso no livro também. Eu estive num programa de TV com a dona dessa escola. E uma das coisas que ela disse num programa que eu participei com ela, num debate, ela falou o seguinte, que após o Harry Potter, a busca pela bruxaria aumentou muito para as crianças, ou pelas crianças. As crianças começaram a buscar muito a bruxaria para conhecer o mundo do Harry Potter. Mas uma das coisas interessantes, por que eles buscavam mais conhecer o mundo do Harry Potter e querer ir à busca da bruxaria? Porque o Harry Potter falava uma coisa no seu filme que chamava muita atenção das crianças. Quem não gosta de bruxaria era trouxa. Qual é a criança que quer ser trouxa? Nenhuma. Se você é simpatizante com Harry Potter e começa a entrar naquilo, porque aquilo foi uma febre. Foi uma febre. Até hoje. Justamente. E me parece que vai voltar, né? Parece que vai voltar o filme com o filho do Harry Potter agora. O Animais Fantásticos. O Animais Fantásticos explodiu a bilheteria. Eu mesmo que no cinema assisti de curioso. Porque já que eu estou envolvido com isso, eu preciso de sempre estar por dentro. Sim. Aliás, a gente, eu acho que você também, a gente assiste muito essas coisas, Vikings. A série Vikings caiu com uma luva para mim, para poder explicar para os jovens sobre a perseguição do paganismo com os cristãos.
porque os pagãos perseguiram os cristãos. E eles afirmam que os cristãos mataram pagãos. Eu digo, não, você assistiu a série Vikings? Sim, assiste a primeira temporada que você vai ver os pagãos matando cristãos lá no templo. Na primeira temporada tem isso. É sério, isso aconteceu. É história, então, assim, né? Não tem jeito de mudar. É história. Então, às vezes é importante a gente que mexe com apologética, a gente tem que estar por dentro desse assunto. Sim. E agora vem o Halloween, semana que vem, né? Parece. Começa aí o Halloween. A bobagem. Já, no Facebook já tô vendo ali aqueles emojis de bruxinha, pergunta com bola de cristal, sabe? Eu vou participar de um debate no programa Vejam Só, depois vai estar no meu canal. Eu recebi aqui de alguns amigos, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para você. A festa de Halloween nos Estados Unidos, algumas igrejas estão fazendo festas de Halloween. Quer dizer, cara, será que o pastor nunca parou para imaginar e pensar de onde veio o Halloween? Porque uma coisa é ser ignorante no assunto, não conhecer. Outra coisa é você chegar ao ponto de colocar o paganismo dentro da própria igreja. Então eu tenho aqui, ó, isso aqui, ó, dá uma olhada. Olha aí. Ô, Alexandre, mas sabe o que está acontecendo? A igreja está se curvando perante a cultura. Secularismo. Sim, é cultura, isso é cultural, então a igreja se curva perante a cultura. A igreja não está se curvando perante a Bíblia mais. Hoje, essa geração nova tem medo de ser taxado de trouxa. Então, a igreja tem que ser estilosa, tem que andar estilosa, sendo muito cultos, né? Cultura. Então, a igreja não se curva mais perante a Bíblia, mas sim a cultura. Isso é triste. E é muito triste você pegar alguns jovens e dizer para eles o significado e mostrar, porque você leva o que eu faço. Eu não vou levar um livro cristão falando de bruxaria, eu estou levando o livro dos caras. Não sou eu que estou dizendo. Então você tem o Halloween, por exemplo, no dia 31 de outubro. Quer dizer, aquilo lá não é brincadeira, não é folclore. Eles levam isso a sério. E é uma coisa assim, é super importante para o paganismo, para o Wicca, porque ele começa o ano, a roda do ano começa no Samaim, né? Ele faz parte do Sabás, que é um grupo de festivais que eles têm. A Wicca, ela me parece que vai para Itapecerica da Serra, me parece que eles ali fazem os seus rituais dentro deste dia. Quer dizer, não é uma coisa cultural, não é uma coisa que alguém inventou. Isso faz parte de uma religião. E muitas vezes as pessoas não acreditam nisso. Você fala com o pastor, fala, não tem problema não. E aí a criança, que você acabou de dizer, por isso que eu perguntei a idade do pessoal que participava dos grupos. Quer dizer, você pega a criança que estrala, dá um estalo aqui, ó. O que será que é isso? E daqui a pouco está envolvido. Eu fui chamado para orar para uma menina de 14 anos que estava endemoniada e ela começou a se envolver com bruxaria através de Harry Potter. E depois ela conseguiu, pra você ter uma ideia, uma bruxa indo para a galeria do rock. E ela ia para a loja dessa bruxa e ela ensinava bruxaria. O último momento que eu tive contato com ela foi quando ela subiu num prédio para se jogar. Nossa. O envolvimento era tanto. Aí a avó dela falou o seguinte: olha, eu não queria falar nada, mas quando eu entrei no quarto tinha um pentagrama, tinha as velas no ponto do pentagrama, essa menina estava no meio. Eu saí porque eu pensei que era brincadeira, mas agora eu vejo que não é brincadeira. Então, não é brincadeira. É um campo religioso. Alexandre, a maior parte das pessoas que estão na Wicca são pessoas com problema de depressão, problema de a questão do gênero, né, homossexualismo, sexualidade, e alguma revolta contra a igreja, porque geralmente as pessoas que estão na Wicca, a gente fala Wicca, mas é porque é o nome mais comum, mas é bruxaria em geral. As pessoas que estão nessa bruxaria natural aí,
elas são revoltadas com a igreja. Alguma avó católica, algum tio evangélico, e por aí vai. Eu tenho muitos prints, Alexandre, de testemunhos wicanianos que tem uma revolta contra a mãe, que é evangélica, que liga louvor gospel e não deixa ela ter roupa preta e coisa do tipo. Então, uma grande parte da culpa de ter muitos wicanianos aí são dos pais evangélicos, que não sabem lidar com essa situação. Mas eu entendo esses pais, porque eles nunca tiveram um problema desse para resolver. É uma Sim. coisa nova. Eles não têm quem a recorrer para ensinar como é que trata uma criança dessa. Os pais não têm conhecimento sobre bruxaria natural para poder refutar essa bruxaria e ensinar para a filha, para o filho, seja quem for aí, ou o que é verdadeiro ou não. Eu tenho na minha prateleira aqui, Alexandre, eu devia ter até separado para mostrar aqui no vídeo. Eu tenho livros do Ministério da Educação, do governo do PT, livro de candomblé, livro de bruxaria, que estava lá na biblioteca da escola. Aí a biblioteca deu uma limpada, fez a doação para um lugar público, né? Aí você faz a troca. Você dá um livro, pega um livro. Eu dei 2 livros lá e peguei esses livros. 3 livros. Um do candomblé, acho que sobre Umbanda e um sobre bruxaria. Livros que estavam lá na biblioteca da escola mesmo. Então, os pais precisam de se inteirar mais sobre esses assuntos, né? Perder um pouquinho de tempo, porque esse tempo eu acho que vai ser muito útil para poder criar os filhos quando eles estiverem parecendo com roupinha preta e pentagrama aqui, ó. Exatamente. Eu também tenho um material aqui onde algumas revistas, hoje você não encontra mais, né? Porque é tudo digital, mas na época quando lançou Harry Potter, depois veio a febre, veio as Witches também, que é uma revista das 5 bruxinhas. Sim. E aí saiu até a série na Netflix. Saiu da série. Tem até a série hoje, acho que talvez na Disney. E um dia eles lançaram uma revista e deram um pentagrama. Quer dizer... junto na revista, né? Não é uma brincadeira. É algo que vai te levar para o lado espiritual. Tinha aquelas revistinhas da Ed, como é que chama a moça lá, que citou agora mesmo? Tem várias revistinhas que... Isso, era baratinho, não é o preço aí, ó, do canto aí. Era baratinho essas revistas. Você tem uma ideia? Adolescente, né, na minha época aí do rock, todo não, né? Vários tinham essa revista aí. Era como se fosse uma brincadeirinha. E você falou da idade das crianças, né? Aqui, ó. Eu vou ler um aqui, ó. Porque aqui atrás, né? Tem a cartinha para a escritora, né? Eu lembro disso. Ao caldeirão de ideias mágicas. Olha aí, ó. Aí ela tinha o lugar onde você escrevia. Olha que interessante. Meu nome é tal, tenho 16 anos, moro em Curitiba, Paraná, estou fazendo coleção da Wicca. Eu gostaria de saber o que você acha sobre pessoas que, só porque assistiram um filme, começaram a procurar coisas sobre magia e nem fazem ideia do que ela é, e também acham que magia é coisa para roqueiros, olha lá. E que é só para se achar. Obrigado desde já por esse e-mail, papapá, sou sua fã. A resposta da Ed Van Fil. Oi, Aline, engraçado, estava na mesa de uma palestra sobre mercado editorial e RPG e cultura no evento de animação japonesa, o Baixada Anime, quando me surgiu uma pergunta sobre o Wicca. Foi engraçado ver que os wiccanos estão em toda parte. Essa é uma. Olha aí. Tem uma outra menina. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que admiro muito mesmo e adorei o seu livro Wicca, uma iniciação à magia. Essa menina tem 13 anos. Alexandre, eu não sei se eu tenho essa revista ou se eu vi no site dela, mas tem as fotos dela dando palestra em escola infantil. Escola infantil, não é classes infantis. Ela vai dar palestra sobre o Wicca. Tenho vários aqui, No entanto, eu vou levar... Estou pensando em fazer uma live até no próprio dia 31 de outubro à noite, e falando sobre essa questão. Mas isso é muito importante quando você traz esse assunto, é importante para os pais.
E sabe de uma coisa? Eu sempre digo quando eu palestro para pais o seguinte: você precisa conhecer o mundo do teu filho. Se você não conhece o mundo do teu filho, você não vai ter como combater o erro. Sim. E o grande problema é que as pessoas não querem conhecer, não querem gastar tempo com os filhos. É cômodo você não ler nada disso, é muito cômodo você chegar em casa cansado, liga a televisão e assistir novela, sei lá. Mas Sim. Eu acho que é importante, Alexandre, a gente ilustrar aí para os ouvintes do Pode Estar e para os seguidores do canal como que surgiu esse Halloween, porque tudo parece uma brincadeira. A gente falou aqui, mas a ouvinte ainda não entende da onde que surgiu esse Halloween. O que é isso, Samhain? Como que chegou esse Halloween aí até hoje no Brasil? Os ouvintes, muitos sabem, conhecem a história, mas muitos não. A gente fala Halloween, mas antes de existir o Halloween, existia então a festa chamada Samhain, que era o fim do verão. No paganismo, eles não davam muita importância para outono e para primavera, era verão e inverno. Sim. Era verão e inverno, ponto final. E eles sabiam diferenciar primavera, verão, essas coisas, mas era verão, claridade, luz, colheitas, plantações, e depois vinha o inverno. Então, no 31 de outubro, quando começava a escurecer, né, na parte norte do mundo aí, na Europa, onde vinham os celtas, os druidas tinham todo aquele misticismo, então estamos naquela linha tênue entre a vida e a morte, e está chegando o período de inverno, o período escuro. Os druidas falavam, né? O véu deste mundo está rasgando, e a gente então agora vai entrar dentro das casas por causa da neve, né? Do frio, e é necessário então ter cuidado com isso. Coloca alimentos na porta da sua casa, né? Coloca alimentos na porta da sua casa. Quando for sair, coloque então aquelas vestimentas, né? Pele de carneiro, chifre de veado e etc, né? Porque eles vão te confundir com o animal e os espíritos não vão te pegar. Então, era toda a ideia dos druidas, né? Para os celtas. Então, essa festa Samhain tem a ver com mortos, espíritos, seres de outro mundo, demônios. A gente conhece isso como demônio. Eles não gostam de falar demônio, não, mas é demônio, tá? Então a festa Samhain é isso. Você quer falar alguma coisa, Alexandre? Eu vou ler para você o que o dicionário de Wicca dos bruxos, é um dicionário deles mesmo, diz sobre isso. Eles falam que Samhain passou a ser conhecido como o Ano Novo das Bruxas. Sim. E ele diz assim: esse festival assinala o tempo em que as almas dos que morreram durante o ano passam para o lado de lá. E as almas dos que nasceram no próximo ano entram em nosso mundo. As celebrações são orientadas para o luto, a tristeza e a favorecer a partida dos que desencarnam, especialmente dos que morreram no último ano. Nessa ocasião, os ancestrais também são lembrados com uma narração de histórias familiares, pessoas e folclores. E essa época do ano é o véu entre os mundos, que é mais tênue, e a magia pode ser muito forte. Sim. Aí, nesse dia do Samhain, que significa o fim do verão, eles fazem uma ceia, eles fazem uma celebração. E muitas vezes, em alguns convênios, porque nem todos os convênios fazem a mesma coisa, né? Eles têm a liberdade de fazer os seus rituais da forma que querem. E então você, por exemplo, você tem lá a mesa com a distribuição da deusa, do deus e dos instrumentos que eles usam. Alguns usam a figura do renascimento do deus, né? Ele morreu, agora está renascendo. Exatamente, é aí que eu vou falar agora. Esse festival celebra o momento em que a deusa pranteia o seu consorte assassinado, o deus, e contempla o nascimento próximo do filho gerado com ele. A deusa é também venerada no seu aspecto de anciã. Samhain também celebra miticamente a morte do deus, que dá vida pela comunidade, ou homenageia o deus do grande caçada, simbolizando os animais caçados para obter alimento. Aí ela diz assim, o Wicca é uma religião em constante evolução, essa ressurreição é silenciosa, passou a receber uma interpretação moderna. Por mais que eles façam os seus rituais um pouco diferente um do outro, porque isso depende de cada convém e depende também de cada tradição do paganismo, da bruxaria, uma das coisas que a gente precisa deixar muito claro para esses pais é
Isso é necromancia. Sim, é verdade. Esse livro que você leu, ele é focado em Wicca, né? Qual é o nome desse livro aí? Na realidade, ele é um Wicca essencial. É o Wicca essencial. Sim, isso. Eu tenho ele. Ele é o Wicca essencial. Tem um detalhe aí, alguns acreditam que nesse momento aí dessa festa dos mortos, é um momento de alegria, né? Porque os mortos estão em Summerland e eles não têm, como não tem punição e tudo mais, eles festejam ali a alegria. Isso agora, porque no passado os druidas passavam medo, né? Nos celtas, de medo lá dos espíritos pegarem eles. Aí surge esse negócio de colocar comida na porta de casa, as árvores colocarem coisas penduradas, barulhentas, sair com roupa de couro. Aí você começa a pensar um pouco no nosso Halloween, o tanto que é semelhante, né? Aí chega esse Halloween nos Estados Unidos, onde o negócio fica popular. Sim, o pessoal pensa que veio dos Estados Unidos, mas não veio. Né? Não veio. Foram imigrantes, né, europeus, celtas. Exatamente, os celtas. Que levaram isso daí. Agora, a questão, por exemplo, é tão espiritual a questão que eu já vi relatos de livros de bruxaria que eles dizem o seguinte, olha, eu tenho um livro aqui que, eu não vou citá-lo, mas tem diversos rituais e orações. Uhum. Então o cara chega e fala assim, o escritor, olha, esse tipo de oração, esse tipo de ritual é aquele que nós fazemos e nós sentimos a presença dos espíritos, que são demônios. Uhum. Sim, pra gente é demônio. Uhum. Justamente. Para a tradição cristã e também para a palavra de Deus, são demônios. Sim. Né? E a gente precisa deixar isso muito claro, porque não é uma festa, não é uma brincadeira. Tudo tem um simbolismo. A própria abóbora simboliza Jack, uma alma que morreu e não foi nem aceita no céu e nem no inferno. Sim. Então, antigamente, eles não acendiam a abóbora. Eles só faziam a carinha e colocavam um nabo aceso, que representava a lanterna. Aí depois o negócio modernizou e colocam já as velas dentro da abóbora. Sim, um ritual, é espiritual demais esse negócio. É isso que eu ia falar, é espiritual. E por ser muito espiritual, eles precisam de dar significado naquilo que a tradição já fazia. Exatamente. Então, eles usavam nabos, né, para poder colocar velas e tudo mais. Aí nos Estados Unidos que usou abóbora. Essa tradição vem da Irlanda. Eles que explicam essa história de purgatório, né? Então você vê, os celtas criaram a festa, os irlandeses já deram uma mudadinha. Quando foram para os Estados Unidos, já deram aquela nova roupagem. Aí já, como a Igreja Católica havia colocado o dia de finados, né, o dia dos mortos, ou o dia dos santos, e a Igreja Católica começou a ficar meio fraquinha, né, depois da reforma, depois do protestantismo nos Estados Unidos, a Igreja ficou fraca, né, então começou a voltar aquele sincretismo, essa é a palavra que a gente precisa usar. Religioso. É sincretismo. O evangélico está usando uma festa pagã, real. Não é tradição, é uma religião, é um sincretismo que está acontecendo. Você está aceitando uma crença lá do paganismo e está festejando isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Exatamente. Interessante, Alexandre, que eles não usam datas cristãs. Já os cristãos estão usando datas pagãs, achando a coisa mais normal do mundo. Nós precisamos deixar muito claro para as pessoas que isso é religião, isso não é brincadeira. Sim, você tinha mencionado que é necromancia, né? Necromancia. E o que Deus adverte os israelitas, né, antes de chegar em sua terra, ele prepara os israelitas, porque eles estavam indo por uma terra deles e, quando vocês chegarem lá, não façam isso e aquilo. Porque é natural do ser humano ser místico, é natural do ser humano aceitar coisas erradas. Pode ver que é mais fácil você pecar do que você fazer coisas boas. Você tá... Pode falar. Eu vou citar o versículo aqui, eu posso citar? Cita. Sim, lá então em Deuteronômio 18,
Ela vai falar assim, que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faz passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Lembrando que os druidas eles eram feiticeiros, eles previam o futuro, né? Eram necromantes. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Isso que deveria ser óbvio para um cristão. E lá em 1 Tessalonicenses 5:22, Paulo vai escrever: abstende-vos de toda aparência do mal. Exatamente. Ou fugir de toda aparência do mal, foge da aparência do mal. O cristão não era nem para chegar perto dessa festa. Levíticos 19:31 também diz: não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso que está acontecendo agora. Os caras começam a buscar esse tipo de festival, onde tem necromancia, e esses caras estão sendo contaminados. E Deus é muito claro: olha, não busque, vocês serão contaminados. Sabe que, às vezes eu penso que tem muito cristão pensando que é Salomão, né? Eu tenho muita sabedoria. Isaías 5, versículo 20, 21. Aí diz que o mal chamam bem o mal, o doce amargo, o amargo doce. As que são prudentes de si mesmo. Quer dizer, os caras começam a ser prudentes em si mesmo, começam a olhar para o negócio e falam: não tem problema nenhum, não. E daqui a pouco estão sendo contaminados espiritualmente por tudo isso.